Boa noite, cumprimento aos irmãos e às irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o Tiago, sou diácono na Igreja Pentecostal da Bíblia do Eldorado. Nesta noite eu vou compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5. Diz assim, versículo 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar, glorificar ao Teu santo nome nesta noite. Obrigado ao Pai querido, Pai amado, por podermos, ó Deus, clamar a Ti, por podermos bendizer ao Teu santo nome, conhecer a Ti, conhecer os Teus atributos, a Tua vontade, a qual nos foi comunicada por meio das Escrituras. Nós bendizemos ao Senhor e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra nesta noite, que eu possa ser um canal límpido da Tua Palavra e que todos venham a compreender o que o Senhor quer e tem para nós neste tempo, mesmo sendo um tempo de dificuldades, mas que seja um tempo no qual a nossa fé, ela se mostre verdadeira, a nossa fé se mostre aprovada e que tudo isso redunde em louvor a Deus. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Lendo o texto de Romanos capítulo 5, nós sabemos que esse é um texto conhecidíssimo da palavra, é um texto que é alvo contínuo de reflexão, é um texto que edifica e edificou as gerações e gerações de cristãos, porque contém verdades profundas a respeito de Deus, a respeito daquilo que o Senhor fez, a respeito da sua obra, e isso nos serve de grande edificação e fortalecimento também em tempos de dificuldade. Esse texto de Romanos, Paulo vai iniciar falando a respeito da justificação. E no versículo 1 ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E nós sabemos que a justificação é um ato de Deus e Cristo por nós. É Cristo nos justificando dos nossos pecados. A justificação não tem sequer uma atribuição ou mérito nosso. Justificação é uma obra de Deus, é aquilo que Cristo fez por nós, morrendo pelos nossos pecados. Justificação é Cristo atribuindo justiça a nós diante de Deus, porque éramos reprovados, éramos indignos, éramos alvo da ira de Deus. Mas Cristo Jesus nos justificou, conforme o capítulo 4, o último versículo, Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E eu gostaria de falar, dentro desse texto que nós lemos, pelo menos 4 benefícios advindos da justificação de Cristo por nós. Amém? Em primeiro lugar, a justificação, o que Cristo fez por nós, Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a primeira atribuição é que nós conseguimos, foi conquistado para nós, Cristo conquistou isso por nós, a paz com Deus. Nós sabemos que o grande problema do mundo é o pecado. Nós, como o próprio profeta Isaías declarou no capítulo 59 do livro de Isaías, que a mão de Deus não está
encolhida para que não possa salvar. Mas o nosso pecado, ele cria separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado herdado de Adão, é o pecado que nós herdamos e adquirimos uma natureza pecaminosa. Estávamos separados de Deus. Como eu já disse, éramos alvos da ira de Deus. E Cristo, quando Ele morre pelos nossos pecados e a sua justiça é colocada em nosso favor, Cristo, Ele nos dá a paz com Deus. Nós obtivemos paz com Deus. E é uma paz totalmente diferente da paz como ela é conhecida de maneira comum. Não é a pax romana, não é a paz que o mundo tenta buscar através de ausência de guerra ou através da satisfação pessoal, mas é a paz de Deus, é uma paz que Cristo conquistou para nós. Como Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse o seguinte: a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então é uma paz diferente da paz que o mundo espera. É uma paz diferente da paz que o mundo almeja. É uma paz que o Senhor Jesus nos deu. Não é da mesma maneira que o mundo. Visto que o mundo não pode dar, o mundo também não pode nos tirar esta paz. É uma paz que está acima da lógica humana, como o próprio apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é uma paz que excede a todo entendimento. Nós, pela nossa lógica, pela nossa sapiência, pelo nosso entendimento, nós não conseguimos chegar a uma definição exata e específica a respeito dessa paz. Por quê? Porque ela excede a todo o entendimento. É uma paz que dá atribuições de filhos de Deus aos que a praticam. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, promover, não somente viver e obter essa paz, mas também promovê-la, nos dá atribuições de filhos de Deus. Então, que todos nós possamos ter essas atribuições. Um outro benefício que nos é dado através da justificação de Cristo é uma jubilosa esperança. É uma jubilosa esperança. Paulo, ele diz aqui no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é uma jubilosa esperança. Paulo vai dizer aqui que ele se gloria nessa esperança da glória de Deus. E se gloriar é uma profunda exultação, é um sentimento que está acima da própria alegria. E nós sabemos que a alegria é um sentimento que o cristão tem. Nós temos alegria no Senhor, mas exultar é algo que está acima dessa alegria. E Paulo, ele diz assim, que ele se gloria na esperança da glória de Deus. Então, essa esperança, pode ser verdadeira, porque ela não pode ser tocada ainda, porque ela ainda não foi alcançada, porque ela não é vista. Se ela for tocada, vista, ou já tivesse sido alcançada propriamente dito, ela não seria esperança, porque nós não esperamos aquilo que nós já conquistamos. Então Paulo se gloria na esperança da glória de Deus. Então é uma jubilosa esperança. É gloriar-se em algo que não temos em nós mesmos. É entender que quer comamos, ou quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo o que fizermos redundará em louvor a Deus. Em terceiro lugar, benefícios advindos
da justificação dentro desse texto de Romanos capítulo 5 é uma vivência que redunde em louvor a Deus. Uma vivência, um estilo de vida, atitudes, situações na vida de cada pessoa, de cada cristão, que redundem em louvor a Deus. No versículo 3, Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, é um estilo de vida, é uma vivência que redunda em louvor a Deus. Então, muitas vezes, a dificuldade, os problemas, as provações, humanamente falando, são coisas desagradáveis, são coisas que não nos aproximam de Deus, humanamente falando. Mas através dos olhos da fé, nas páginas das Escrituras, na vida dos profetas, dos servos de Deus, no Antigo e Novo Testamento, as provações, elas sempre foram algo benéfico, que, em primeiro lugar, experimentam e provam a fé, e, em segundo lugar, revelam se há uma fé verdadeira e genuína no Senhor. Então, todo esse processo que se inicia nas provações, ele deve redundar em louvor a Deus. Nós observamos como Paulo descreve isso. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. É um processo. Então, quando Paulo fala que ele se gloria na esperança da glória de Deus, essa esperança que ele tem é o produto de uma fé desenvolvida. E uma fé, ela só pode ser desenvolvida através das provações. Pedro disse no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mas é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, as provações, elas vão fazer um ciclo na nossa vida. Provações, ela vai produzir, ela vai desenvolver a nossa fé a tal ponto de que esse ciclo, ele se feche e o fim dele redunde em glórias e louvor a Deus. Então, que assim seja nas nossas vidas, que no dia da dificuldade nós não venhamos a deixar as coisas de Deus de lado, que no dia da angústia nós não venhamos a imaginar que aquilo é o resultado de uma ausência de Deus, mas que nós possamos crer no Senhor e ter uma fé inabalável, uma fé que não é abalada por qualquer circunstância, por mais grave humanamente que seja, mas que a nossa fé seja inabalável e firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é isso, uma vivência que redunde em louvor a Deus. Devemos nos sentir honrados quando nós sofremos pelo Evangelho. Devemos nos sentir felizes por isso, porque isso significa que nossa vida está sendo administrada, está sendo vivida em torno do Evangelho de Cristo. Em quarto lugar, o que nos proporciona a justificação em Cristo Jesus é a confiança plena em Cristo. Então, a justificação, ela produz em nós uma confiança plena em Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, que nós possamos nos gloriar no Senhor. Essa justificação, aquilo que o Senhor fez, nos dá uma plena confiança em Cristo, de maneira que entendemos que sempre somos acolhidos por meio daquilo que Ele fez.
Deus sempre nos acolherá por meio daquilo que Cristo fez. Porque quando estamos diante de Deus, não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Cristo, como já dissemos, foi atribuída a nós. Nós confiamos em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus nos foi aberto um acesso que não tínhamos. Uma porta que estava fechada foi aberta diante de nós. Um caminho que não tínhamos acesso e nem sequer a possibilidade de trilhá-lo foi aberto diante de nós. Aqui no versículo 2, retornando um pouco no texto, diz o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé. Entrada pode-se traduzir acesso. Temos acesso a Deus, desde que Cristo consumou a sua obra. Temos acesso a Deus, um acesso que era exclusivo de algumas pessoas. Agora, pela fé, temos a possibilidade de adentrar a presença de Deus. Essa plena confiança em Cristo, como diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: nos acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e encontrarmos graça para podermos ser ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o tempo oportuno. O tempo oportuno é o dia de hoje. Seja qual for a situação que você estiver passando quando essa mensagem for ouvida, e nós sabemos que hoje são tempos difíceis que vivemos. Que seja no momento de prosperidade, que seja no momento de saúde, que seja no momento no qual vivemos que o país e o mundo está perplexo por algumas situações, seja qual for a situação, que nós possamos confiar em Cristo, que nós possamos nos achegar com confiança ao trono da graça. E muitas vezes nós ficamos acanhados e temerosos por causa do nosso próprio pecado. Mas nós devemos nos lembrar que não é a nossa própria justiça, é a justiça de Cristo. Cabe a nós somente crer no Senhor. Então que nós possamos crer, que nós possamos ter uma fé desenvolvida, que todos os benefícios da justificação, eles estejam sobre as nossas vidas e que nós possamos crer no Senhor de maneira incondicional. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar neste momento, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir à fé, por nos conduzir ao aperfeiçoamento, meu Deus, mesmo em tempos de dificuldade. E, ó Senhor Deus, nós Te louvamos, nós Te rendemos glória, nós Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos justificou diante do Pai, porque o Senhor nos concedeu que a Sua justiça fosse atribuída a nós, mesmo nós sendo pecadores. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, e que o povo de Deus seja curado, seja edificado pela Sua palavra, e que possamos assim então ser conduzidos dia após dia para a glória de Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.